Fala, eu sou o João, né? Responde aí. Vamos bater um papo sobre parametrização de superfícies vendo o caso explícito? Bom, então aqui nessa aula a gente vai aprender como é que a gente faz para parametrizar superfícies de forma explícita, tá? Como o próprio nome diz, a gente vai ver que uma variável já vai estar explicitamente escrita em função das outras. Então, nesse caso aqui, z já está escrito explicitamente em função de x e y, tá? E o limite é dado em z. Primeira coisa, vamos entender quem que é essa superfície. Essa superfície, se a gente esboçar, é o paraboloide começando na origem e indo até z igual a 1, beleza? Então já dá para ter uma noção da superfície. Mas a gente não vai usar isso para parametrizar, tá? Para parametrizar a gente vai usar só a equação que foi dada para gente. Essa equação diz que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Para parametrizar, e aqui vem a maior sacada de todos, então presta bastante atenção nisso, a gente vai ter que pegar essas três variáveis, x, y, z, e escrever tudo em função de duas. Então a gente vai pegar sempre três variáveis e transformar em outras duas, tá? Pode ser x, y, pode ser, sei lá, y, z, pode ser u e v. A gente vai escolher essas duas variáveis, beleza? São só letras. Então, no final das contas, a gente vai escrever x, y, z em termos de outras duas. Vamos aqui escolher u e v, tá? Só para efeitos didáticos. Vamos lá. Percebe que z já está escrito em função de x e y. Então, se eu chamar x de u e y de v, z nada mais é do que u ao quadrado mais v ao quadrado. Então, a nossa parametrização escrita em termos de u e v fica u, v, u ao quadrado mais v ao quadrado, beleza? Transformamos três variáveis em duas. Nesse caso aqui, como já está explícito, a gente podia deixar em termos de x e y mesmo, tá? Eu escrevi em função de u e v para você ver que a gente pode escolher qualquer variável, mas pode manter x e y também, beleza? Vamos lá, mas quais são então os limites de x e de y? A gente não viu isso, né? Lá no nosso exemplo, a gente viu que z tem que ser menor ou igual a 1. E a gente sabe que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que a gente tem que escolher limites? Percebe que a nossa superfície é esse cara aqui. Teoricamente, o paraboloide ele é infinito. Só que nas questões que a gente vai fazer de integrais de superfície, a gente não pode ter superfícies infinitas. A gente vai ter que limitar essas superfícies. No nosso exemplo, a limitação foi justamente que z tem que ser menor do que 1, porque senão essa paraboloide ia infinitamente para cima. Então o enunciado, de certa forma, limitou para a gente. A gente vai ver como que a gente faz para escrever isso com as nossas variáveis. Concorda que as variáveis que a gente escolheu foi x e y? Então, escrevendo isso aqui, substituindo na inequação, olha como é que fica. X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Então, a nossa parametrização é essa, e os limites são que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. A gente só não deixou em z porque a gente parametrizou com x e y, tá? Mas a ideia é a mesma. Beleza, então, resumindo aqui o que é a parametrização explícita. Parametrizar uma superfície é descrever com duas variáveis. Então, esse aqui é o conceito mais importante da nossa aula de hoje, tá? De forma geral, a parametrização é descrita dessa forma aqui. Então, esse termozinho aqui, que é o var_φ, escrito em termos de u e v, nada mais é do que a gente escrever x em termos de u e v, y e z em termos de u e v também, beleza? Os casos explícitos são divididos em três. Vamos lá, o primeiro foi o que a gente acabou de ver. Z já estava escrito em uma função de x e y, mas também pode ser y escrito em função de x e de z, e x escrito em função de y e de z, beleza? Sempre vai aparecer um desses três casos explícitos. Só para fixar melhor, entender melhor, vamos lá, vamos ver um segundo exemplozinho rápido aqui. Como é que a gente faz para parametrizar o plano, descrito dessa forma, beleza? Dentro desse intervalo aqui. Então percebe o seguinte, primeira pergunta muito importante. Quem é a superfície que a gente quer parametrizar? A superfície é o plano. Por que eu estou enfatizando aqui? Porque a superfície não é esse cara aqui de baixo. A superfície não é x ao quadrado, y ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a z. A superfície é esse plano aqui, beleza? Então a superfície é
x mais y mais z é igual a 1. Perfeito. E quem que limita a superfície? Agora sim, a superfície é limitada por y² mais z² menor ou igual a 1. Percebeu a diferença? Uma equação é a superfície, a inequação são os limites. E como é que a gente faz para parametrizar isso aí? Bom, aparentemente o plano não está escrito de forma explícita, né? Não tem ninguém isolado de um lado. Só que a gente vai conseguir isolar facilmente. Quem que a gente vai isolar? Essa é a pergunta-chave. Bom, no exemplo, a gente já tem os limites de y e de z. Então fica muito mais fácil se a gente isolar x. Isolando x de um lado, o que fica tudo do outro lado? Jogando todos esses caras para o outro lado, fica 1 menos y menos z. Então aí sim a parametrização ficou 1 menos y menos z. Esse cara é o x, y é igual a y e z é igual a z. E quem são os limites? Como a gente escolheu isolar x, os limites vão ser justamente y² mais z² menor ou igual a 1. Então a parametrização é essa e os limites são esses. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!